Conhecer a si mesmo significa descobrir Deus nos outros. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Se alguém mente sobre você, faça o contrário para que ele se passe por mentiroso. É melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Só quem entende a beleza do perdão pode julgar seus semelhantes. A mentira nunca vive o suficiente para envelhecer. O homem faz o mal porque não sabe o que é o bem. O amigo deve ser como o dinheiro, cujo valor já conhecemos antes de termos necessidade dele. As almas de todos os homens são imortais, mas as almas dos homens justos são imortais e divinas. Quem melhor conhece a verdade é mais capaz de mentir. O homem, para ser completo, tem que estudar, trabalhar e lutar. Não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los pensar. Aquilo que não puderes controlar, não ordenes. É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar-se de si mesmo. A maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em ser aquilo que se deseja parecer. Procura suportar com ânimo tudo aquilo que precisa ser feito. Às vezes você tem que levantar paredes, não para afastar as pessoas, mas para ver quem se importa o suficiente para as derrubar. Se somos contra o Estado, somos apátridas. Se fazemos o bem, somos inimigos. Se falamos a verdade, somos perigosos. Somos tudo, menos o que eles querem. É melhor fazer pouco e bem do que muito e mal. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Em qualquer direção que percorras a alma, nunca tropeçarás em seus limites. Pensar um pensamento pensante não é redundância, é apenas um pensamento que difere do impensante, pela transcendência do saber e pensar. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Se o desonesto soubesse a vantagem de ser honesto, ele seria honesto ao menos por desonestidade. Ele supõe saber alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei, tampouco suponho saber. Parece que sou um pouco mais sábio que ele, exatamente por não supor que saiba o que não sei. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos na realidade o que parecemos ser. Não penses mal dos que procedem mal, pense somente que estão equivocados. Palavras comovem, atitudes convencem. Só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Dos desejos mais profundos, muitas vezes surge o ódio mais mortal. Deve-se temer mais o amor de uma mulher do que o ódio de um homem. Por todos os meios se case. Se você tiver uma boa esposa, você se tornará feliz. Se tiver uma má, você se tornará um filósofo. A verdade não está com os homens, mas sim entre os homens. Se a morte fosse mesmo o fim de tudo, seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois, ao morrer, teriam canceladas todas as maldades não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. Conhece-te a ti mesmo, torna-te consciente de tua ignorância e serás sábio. As opiniões não são verdades, pois não resistem ao diálogo crítico.
Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Transforme as pedras que você tropeça nas pedras de sua escada. É inútil tentar fazer um homem abandonar pelo raciocínio, coisa que não adquiriu pela razão. A vida sem ciência é uma espécie de morte. Quem não pensa é pensado pelos outros. É muito mais fácil corromper do que persuadir. Em alguns tem coragem nos prazeres, outros nas dores, alguns no desejo, outros nos medos. E alguns são covardes sob as mesmas condições. A alegria da alma constitui os belos dias da vida, seja qual for a época. O ideal no casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Aquele a quem a palavra não educar, também o pau não educara. E tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos deuses. O início da sabedoria é a admissão da própria ignorância. Todo o meu saber consiste em saber que nada sei. A palavra é o fio de ouro do pensamento. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Não devemos pautar nossas ações buscando a aprovação dos insensatos, pois isto seria uma prova de nossa insensatez. A um homem bom não é possível que ocorra nenhum mal, nem vida nem morte. O próprio sábio cora com suas palavras quando elas surpreendem as suas ações. Não vivemos para comer, mas comemos para viver. O segredo da felicidade não se encontra na busca por mais, mas sim no desenvolvimento da capacidade para desfrutar de menos. Para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. O poder se torna mais forte quando ninguém pensa. Na velhice, o prazer do sexo é substituído pelo prazer da ternura, compreensão, companheirismo. É onde as duas pessoas realmente vivem uma sexualidade plena e responsável. Se você gosta desse tipo de vídeo, confirme se você já está inscrito no canal, e também aproveite para ativar as notificações. Assim, você sempre vai poder continuar assistindo mais conteúdos como esse. Obrigado por ter assistido até o final e até mais.